Brokers ou corretoras, tá? Vamos entender os modelos que existem dessas corretoras no mercado de CFDs e mercado de Forex existente fora do país. Eu vou tentar ser o mais simples, o mais objetivo possível, tá? Um vídeo curto para um bom entendimento. Inicialmente eu vou dividir os tipos de corretoras ou brokers em duas categorias. Dealing Desk, ou seja, corretoras que têm mesa de negociação. O que é uma mesa de negociação? A corretora é uma market maker, ela é contraparte do seu cliente, é ela que faz a contraparte, né? Quando você manda uma ordem de compra ou venda, ou ela coloca você entre outro cliente que está comprando e outro vendendo e executando essa operação, ou ela acaba sendo a contraparte. E a segunda tipo de modelo de corretora é no Dealing Desk, o nome já fala, sem mesa de negociação. E essa eu vou dividir em três subcategorias. Corretora STP, tá? O broker passa a ordem diretamente para o provedor de liquidez. DMA, que pode ser DMA mais STP, que também passa para os provedores de liquidez, para bancos e corretoras, as corretoras parceiras que eles acabam tendo, às vezes corretoras menores acabam se juntando para gerar uma liquidez. E o terceiro é o ECN, tá? Que é uma rede eletrônica, que são os grandes bancos, aí está ligado os grandes, né, provedores de liquidez, os grandes fundos de hedge, e eles acabam, essa corretora tem acesso a esse canal, a essa rede eletrônica. E quais são as características, né, desses dois modelos, inicialmente que eu falei, do market maker, como eu já falei, existe um certo conflito, e no Dealing Desk que existe às vezes uma execução diferenciada, ou seja, sem esse conflito de interesse. Porém, as corretoras, algumas corretoras híbridas, ou seja, ela possui os dois modelos. Por exemplo, uma market maker, ela pode executar a ordem, como eu falei, internamente, entre clientes, ou ela ser a contraparte. Porém, em algum momento, ela pode acessar o mercado interbancário para equilibrar o risco. Então, muitas corretoras se falam ECN, mas grande percentual das operações são executadas internamente. Somente o que elas não conseguem absorver internamente, elas mandam para fora, tá? Ou elas têm também parceiros, outras corretoras ou pequenos bancos não fazem parte do mercado ECN, mas é também uma STP e acabam jogando as suas ordens para esses provedores de liquidez também. Então, de uma forma resumida, tá? São esses dois tipos, esses dois modelos, o Dealing Desk com três subcategorias. E qual é o melhor tipo? Bom, o melhor tipo de corretora é aquela corretora que executa a sua ordem no preço real, no preço que está sendo trabalhado no mercado. Não adianta uma corretora, por exemplo, você jogou uma ordem para ser executada em 34,35 e ser executada a 34,39, tá? Um spread, principalmente, é claro, isso fora de momentos de notícia, que nós sabemos em um horário, em momento de notícia, existe uma grande volatilidade e isso pode acontecer. Uma market maker é uma corretora ruim? Nem sempre, às vezes ela trabalha, apesar dela executar internamente, ela ter a mesa executar internamente, mas ela pode sim, tá, trabalhar com preço de mercado, suas operações serem executadas no mesmo preço que está sendo executado no mercado interbancário, por exemplo. Okay? O mercado ECN, qual a grande vantagem? A grande vantagem é a velocidade que suas ordens são executadas, uma grande desvantagem é capital às vezes maior que uma corretora ECN. Uma corretora market maker, normalmente um capital baixo, $30, $50, ela já deixa você abrir uma conta. Uma corretora ECN não, já precisa de um capital maior, corretoras de $5 mil, $10 mil é o mínimo para você entrar numa corretora dessa. A ECN, a corretora ECN, uma das características dela, além dela cobrar o spread, que é um spread mínimo, tá? Às vezes nem tem spread, às vezes o spread é zero, porque no mercado realmente interbancário, tá? Para quem tem a Bloomberg aí pode ver, às vezes, por exemplo, o EURUSD é sem spread, o spread acaba zerando entre comprador e vendedor. Porém, como é que eles ganham se eles não ganham no spread? Eles ganham uma comissão, então você vai pagar uma comissão, tá? Então essa é uma das características da ECN. Então se a ECN tem um spread alto e tem mais uma comissão, já não é uma corretora ECN, tá? Então essas são uma das características. Existe também uma outra tipo de corretora que é o white label, que essa é a pior das piores. O que é o white label?
é uma corretora, existe uma corretora, a corretora X, tá? Corretora X, corretora com nome já no mercado, já com uma certa estrutura, e eu vou até essa corretora e viro um afiliado, né? Virei um afiliado dessa corretora, montei e uso toda a estrutura dela, toda a estrutura da corretora, porém ela não vai chamar corretora X, eu vou colocar a Alexandre Castro, corretora Alexandre Castro vai se chamar essa corretora. Ou seja, eu estou utilizando toda a estrutura dessa corretora X que já tem um know-how, porém eu não tenho um capital, eu não tenho ainda toda a estrutura, know-how para abrir minha corretora, e eu busco então toda essa estrutura. Claro que aí eu vou ficar com parte da comissão, parte do spread, enfim, mas não é uma corretora interessante. Essa você tem que fugir desse tipo de corretora. O White Label foge desse tipo de corretora porque eles são, você está entre o intermediário, tá? Do intermediário, ou seja, corretora, normalmente quando você pega uma corretora ela é intermediária. Então você está colocando um intermediário a mais, tá? Para fazer todo o processo. Então, cuidado com as white label, existe muitas pessoas abrindo corretoras aí, abri minha corretora, tá? E não é um white label aí que a pessoa acabou abrindo e faz um site bonito, faz um site e acaba, né, enganando muita gente, não mostra na realidade, né? No mínimo coloque lá, né? É um white label da corretora X, estamos com alguns diferenciais de serviço, mas seja claro, não engane as pessoas, ok? Então são algumas características que você tem que ficar atento na hora de selecionar a sua corretora, ok?